Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo diferente, que eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha história, então não tem roteiro. Vou abrir meu coração. Então, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Bela Ramos. Eu nasci no interior de Minas e desde muito pequena, assim, nunca gostei de boneca. Eu era a criança, a menina do carrinho de rolimã, da bolinha de gude, soltar pipa, jogar peteca. Eu era essa criança que gostava de ir pra rua, né, brincar queimada com os meus colegas. Elástico. Eram as minhas diversões da infância. E na minha pré-adolescência ali, adolescência, eu me mudei pra Belo Horizonte definitivamente. Não saí daqui, estou aqui ainda. E desde muito pequena, desde criança, eu sofro com esse efeito sanfona, né? Eu era uma criança magra, fiquei uma pré-adolescente gordinha, e aí fui uma adolescente magrinha. E na minha vida adulta, basicamente, sempre estive acima do peso. E já tem um tempo que eu não me lembrava mais de como era estar com um peso saudável, me sentir bem comigo mesma. Porque, assim, né, como eu disse, na minha fase adulta aí, depois dos 20 anos, eu sempre estive acima do peso. E nessa fase de vida adulta aí, foram diversas as vezes que eu procurei uma ajuda profissional para emagrecer. Me lembro de algumas estratégias que eu utilizei, como, por exemplo, vigilantes do peso, que para mim, assim, particularmente foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Eu não sei se você conhece o Vigilantes do Peso, eu vou falar aqui muito superficialmente, porque já fazem muitos anos que eu fiz esse protocolo, então eu não sei se mudaram as regras, né, se eles mudaram as diretrizes do programa deles, mas quando eu participei era basicamente um grupo de pessoas que se reuniam e o fato de ter reuniões em grupo para mim era positivo, porque você se ligava com pessoas que estavam trilhando o mesmo caminho que você. Mas o problema do Vigilantes do Peso é que a gente recebia uma cartilha com pontuações para cada alimento. Ou seja, assim, vou te dar um exemplo. Um pão, não sei se é isso, porque já fazia muitos anos, mas, por exemplo, um pão de forma integral era 10 pontos. Uma colher de manteiga, 5 pontos. Um cafezinho, 2 pontos. Então, assim, todos os alimentos, a gente tinha que fazer a somatória dos pontos durante o dia, e você tinha um número específico de pontos por dia para você consumir. Então, se eu pegava o alimento, ia lá na tabelinha, olhava qual é o valor do alimento, é uma pizza. Pizza são 50 pontos. E aí você ia lá, anotava isso no seu caderninho. Supondo aí que seu dia fossem 200 pontos que você, né, que você tinha disponível durante o dia, 200 pontos. Então, 50 pontos numa pizza, mais 20 pontos num cafezinho com... E aí, se no final do dia você consumisse os 200, beleza, no outro dia zerava os pontos e você fazia tudo de novo. Agora, se por acaso você comesse no meio do dia, supondo que no meio do dia você já tivesse passado esses 200 pontos, você não poderia comer mais nada, né? Basicamente, beber de água o restante do dia, porque você já tinha estourado seus limites de pontos. E no início foi até ok, mas com o passar das semanas eu comecei a me sentir refém dos números. Eu olhava para o alimento e só via números. Eu ficava preocupada em quantos números tinha aquele alimento e não mais estava sendo feliz em fazer uma refeição, porque ficava esses números na minha cabeça e eu tinha que... Não, eu só tenho 200 pontos, eu só tenho 200 pontos. E começou a ficar ruim pra mim, assim, eu me senti ansiosa e resolvi sair do Vigilantes do Peso. Não passei muito tempo e não sei como está hoje, então se você sabe como é que tá hoje, se você já participou, se você gostou do protocolo, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Outras vezes, né, que eu procurei ajuda profissional foi com nutricionistas, com nutrólogo, né, enfim. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei no nutrólogo, né, já tinha procurado alguns nutricionistas e não tinha dado muito certo, mas
enfim, eu não estava comprometida com o processo. Então, realmente não daria certo, não importa quem eu procurasse. Mas eu me lembro de uma vez que eu fui no nutrólogo, porque na minha cabeça o problema era o nutricionista. Eu vou no nutrólogo, porque o nutrólogo é médico. Então, eu sentei na mesinha lá no consultório do nutrólogo. Ele abriu a gaveta, não falou nada comigo, não me deu bom dia, absolutamente nada. Ele abriu a gaveta, tirou um papel de dentro, que depois eu vi que era uma prescrição de dieta, colocou em cima da mesa e falou: então, Isabela, vamos pular logo esse negócio de rotina de alimentação, eu não quero saber de nada disso, vamos logo pro que interessa, você quer medicamento ou você quer uma dieta? E aí eu não queria tomar medicamento. Na hora eu falei com ele, eu gostaria de uma dieta, e aí ele me passou aquele papelzinho que já estava pronto, que ele tinha acabado de tirar da gaveta dele, ele não me perguntou absolutamente nada sobre a minha rotina, sobre gosto, sobre absolutamente nada, e me entregou aquele papel e falou assim: volta daqui 1 mês. Então, eu nunca mais voltei, porque, né? E outra experiência que eu queria compartilhar com vocês também foi uma outra nutricionista, um pouco depois desse nutrólogo. Eu coloquei também na minha cabeça que talvez o problema não era ser nutricionista ou nutrólogo, e resolvi procurar uma indicação. Um amigo me deu uma indicação de uma nutricionista. E depois que ela fez todo o meu exame, fez uma bioimpedância, conversou comigo sobre minhas rotinas. E no final da consulta, ela virou pra mim e falou assim: olha, eu não vou fazer uma dieta pra você, eu tenho essa aqui padrão, e me entregou também uma folha já pronta que ela tirou da gaveta, e me disse o seguinte: você vai pra casa, faz essa dieta aqui que já está pré-estabelecida por 3 semanas e volta aqui no meu consultório. Se você conseguir fazer essa dieta por 3 semanas, eu vou entender que você está engajada com o processo, que você realmente quer emagrecer, e aí a gente continua o nosso atendimento e a gente continua o processo. Se você não conseguir seguir essa dieta que eu estou prescrevendo aqui por 3 semanas, você nem precisa voltar no meu consultório. E eu não voltei de novo. Eu entendi o raciocínio dela, entendo perfeitamente o raciocínio dela, de que você precisa estar minimamente determinado, disposto a fazer esse processo de emagrecimento, de mudança de vida, mas eu achei que o método que ela utilizou não foi muito didático, digamos assim. Ela poderia ter abordado o mesmo pensamento de uma maneira diferente, me explicado os motivos. Hoje eu entendo porque eu já refleti muito sobre isso, mas talvez se ela tivesse me explicado melhor na época, eu teria entendido e teria continuado o processo com ela, mas achei bem grosseiro e não voltei mais. Então, foram muitos altos e baixos. Procurei, mais pra frente eu vou chegar nela, que é a nutricionista que eu estou com ela hoje, mas eu procurei ela também, foi uma dessas nutricionistas que eu procurei no passado, e eu não estava com cabeça pra isso. Então, com ela também não deu certo naquela época, mas deu certo agora, e já eu vou chegar na história dela. Eu também cheguei nesses anos, gente, tô falando de um processo que começou lá com os meus 20 e poucos anos, hoje eu tenho 36 anos, então foram muitos anos de desistir, recomeçar e desistir, recomeçar e... Enfim, nesse processo eu participei também, eu fui para uma clínica especializada em emagrecimento, que tinha uma equipe multidisciplinar com um médico, nutricionista, profissional de educação física e uma psicóloga. E, como é que eu posso explicar assim, foi uma experiência muito agradável, eu tive resultados significativos, mas era um processo, era uma clínica cara. Então, não era uma coisa que eu conseguiria arcar para a vida inteira. Então, no momento em que eu saí da clínica, as coisas voltaram a desandar, né? Porque eu não tinha esse acompanhamento e na minha cabeça também eu precisava fazer por conta própria. Não adianta eu ficar dependente
100% de um profissional para eu me manter sempre bem, enfim. Então, na minha cabeça eu tinha que seguir sozinha. Naquela época, na minha cabeça eu tinha que seguir sozinha, que eu tinha que andar com minhas próprias pernas, eu tinha que me desvencilhar de qualquer ajuda. E achei que fosse uma solução, achei que seria... que eu iria conseguir, enfim, caminhar sozinha, mas não foi o que aconteceu. Lá em 2016 eu fui fazer um check-up de rotina com um cardiologista, e o cardiologista me diagnosticou com hipotireoidismo. Eu não vou explicar o que é hipotireoidismo nesse vídeo, talvez eu faça um vídeo posterior explicando um pouco o que é isso. É basicamente uma doença que afeta a tireoide e isso impacta diretamente no metabolismo. O meu metabolismo é mais preguiçoso. E foi esse cardiologista que me indicou, um endócrino e pediu para que eu visitasse o endócrino para eu começar o meu tratamento de fato. E hoje eu estou com essa doença controlada e esse endócrino me encaminhou para mais um nutricionista. Outro nutricionista que também não deu certo, porque, gente, foi basicamente a mesma coisa, abrir a gavetinha e me dar uma dieta pronta, assim. Bem complicado isso. E aqui é bom eu lembrar pra vocês o seguinte: em 2015 eu comecei o curso de Educação Física, né? Pra você que não sabe, eu sou bacharel em Educação Física e também sou pós-graduada na área de condicionamento físico em academia. E eu me lembro de pensar, né? Nossa, agora eu vou trabalhar com movimento, com exercício físico e vai ser muito mais fácil pra mim, né? Me exercitar Porque, gente, honestidade, eu sempre fui uma pessoa que, talvez como você, que não tinha muita motivação, que ou ia por obrigação, né? Teve uma fase da minha vida que eu gostava realmente de fazer musculação, mas aí as coisas, né? A vida foi acontecendo e a gente acaba perdendo a motivação por algum motivo. E eu era dessas pessoas, assim, 100% sedentária. Sentava numa cadeira, trabalhava. Nessa época, quando eu comecei a fazer educação física, eu era auxiliar em um escritório. Então, era basicamente isso. Eu acordava, ia pro trabalho, sentava na frente do computador, passava o dia digitando, falando no telefone, final do dia vinha pra casa e era isso. Então, eu saí do completo sedentarismo pra começar uma graduação e que realmente eu achei que, nossa, ia ser a mudança de chave, que isso ia, mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, existe muito preconceito, não sei se essa é a palavra, ou estereótipos, né? E eu lembro, assim, que no início do curso, uma das primeiras aulas do curso, o professor começou a aula falando o seguinte: abre aspas, o seu corpo é o seu cartão de visita, fecha aspas. E isso, assim, nas primeiras semanas de curso eu já tinha uma cabeça completamente diferente do momento em que eu entrei no curso. Então, ouvir essas palavras desse professor me deixou, assim, muito chateada, muito triste, indignada, sabe? Eu não sabia... A vontade que eu tinha era de realmente levantar a mão e argumentar e brigar. Não foi isso que eu fiz, porque era a primeira semana de aula, eu não queria causar uma má impressão, talvez, mas com o tempo, com os feedbacks, com as opiniões que chegam na gente, que a gente às vezes nem pede, eu acabei, infelizmente, percebendo que o professor não estava completamente errado em suas palavras. Existe, sim, uma expectativa no que diz respeito a nós profissionais da área de educação física, assim, quando a gente fala, né, da relação aluno-professor, de que esse profissional represente um ideal de saúde, ter uma aptidão física maravilhosa, o cara tem que levantar uma casa com os braços, e assim... Eu tentei não me deixar abalar por essas palavras e me convenci de que, gente, eu tinha sobrepeso, né? Eu tô falando pra desde os 22 anos que eu tenho sobrepeso. Em 2015, 2016 eu era gordinha. Então, assim, eu não podia me deixar abalar porque eu já estava fazendo o curso, era o curso que eu gostava de fazer. Na minha cabeça eu ia só ter que trabalhar mais. Eu vou ter que trabalhar 3 vezes mais do que os meus colegas
sarados e despreparados, né? E eu era, assim, uma boa aluna, então eu tive que colocar isso na minha cabeça, de que eu ia ter só que trabalhar mais, batalhar mais, porque, infelizmente, gente, existe isso. Você vai na academia, olha pra 2 profissionais, você não conhece absolutamente nada deles, nada. Você sabe que aquela é a Maria e aquele é o João. E aí você olha pros 2 e tem que escolher pelo olho. É óbvio que a Maria tem um sobrepeso e o João é saradão, você vai escolher quem, assim. Infelizmente, esse mercado é cruel. Para quem tem sobrepeso, e no final das contas eu tive que realmente concordar em partes, muito a contragosto. Tive que concordar aí com o professor. E sério, gente, olha, se eu puder dar um recado pra vocês, é esse: não tenham preconceito com os professores fora do padrão, né? O peso de alguém não determina a sua capacidade intelectual. Mas isso, enfim, é uma conversa para um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E o ponto-chave da minha mudança de postura, foi o meu último aniversário. Ele estava chegando e eu não sei se é uma prática sua, se vocês fazem isso, mas todo ano, antes do meu aniversário, eu faço o balanço dos meus anos passados. Eu escrevo, né? Eu gosto muito, eu sou uma pessoa tátil. E eu escrevo os meus desejos, o que eu quero a partir daquele aniversário para os meus próximos anos, onde eu quero chegar nos próximos anos. E fazendo esse balanço, eu percebi, me olhando no espelho, subindo uma escada, né, 2 lances de escada, me deixavam exausta. Toda vez que eu ia no meu endócrino, eu tinha que aumentar um pouco mais a dosagem do meu medicamento, porque estava sedentária e precisava fazer esse ajuste toda vez, porque eu não fazia atividade física. E aí foi piorando. Eu estava insatisfeita com a minha aparência, eu tinha vergonha de botar um maiô, um biquíni. Esse balanço antes do meu aniversário foi a chavinha que eu precisava girar. Uma das coisas que, fazendo toda essa reflexão, eu percebi que às vezes que eu tentei sozinha, eu não consegui fazer sozinha. Eu resolvi pedir ajuda aos universitários, aos universitários formados, e voltei para minha Nutri, né? Meu primeiro passo nesse processo foi gritar para minha Nutri Kesley, que eu já tinha, né? Eu já falei para vocês que eu já tinha tentado uma vez, acho que umas 2 vezes com ela, e foi a profissional que eu senti que mais se preocupava comigo e não com, sei lá, o meu dinheiro, talvez. Então, procurei por ela de novo para me ajudar nos primeiros passos dessa jornada. Achar um profissional que segura na sua mão e não desiste de você nesse processo é uma coisa importante, porque não é só te mandar uma dieta ou falar com você ali por 1 hora e é isso, te vejo na próxima consulta. E uma outra coisa que eu fiz que eu senti que fez a diferença foi fazer terapia para eu conseguir lidar com as minhas questões pessoais e ansiedades essas que eu vou falar por mim, porque eu procurei a terapia por isso, né? Quando eu estou muito triste, eu afogo as minhas mágoas no alimento, né? Numa comida gordurosa, num chocolate. Se eu estou muito feliz, eu vou comemorar com um salgado, um doce. Quando eu vou comemorar um aniversário, eu chamo para um restaurante. Todos os aspectos da minha vida, não só aspectos ruins ou tristes, mas coisas felizes e comemorações, era no alimento que eu procurava abrigo. Então eu entendi que se eu não mudar a minha mente, meu pensamento, se eu não mudar aqui, eu não ia conseguir mudar absolutamente nada. A terapia me ajudou a passar por isso de uma maneira mais confortável. No começo dessa jornada, eu tava pesando 81 quilos e não foi o meu maior peso até hoje, porque lá em 2011 eu cheguei aos meus 92. Deixa lá em 2011, foi
isso não me pertence mais. Meu melhor resultado com relação ao emagrecimento foi entre outubro, né, que foi quando eu comecei, outubro de 2023, a dezembro. Aliado à minha rotina de nutrição, né, faço exercícios físicos, faço atividade física, porque eu procurei e escolhi exercícios que me motivam. Eu não sei se vocês já viram um Reels que eu deixei lá no Instagram falando sobre isso, assim, não adianta você ir procurar um exercício que você não gosta, que é maçante pra você, porque ou às vezes você vai pagar uma mensalidade sem frequentar, ou então você acaba indo porque já pagou mas odeia fazer o exercício. Então eu fui experimentar, fui testar, fui descobrir, e eu achei atividades que me motivam e que eu gosto de fazer. Então a minha rotina hoje é faço natação, faço musculação, procurei profissionais para me auxiliarem nesses processos. Eu tinha uma vontade muito grande desde muito tempo de começar a fazer corrida de rua, e era todo ano postergando, né? Ano que vem eu vou fazer, ano que vem eu vou fazer. E esse ano eu resolvi realmente tirar isso do pensamento e colocar em prática. E procurei profissionais para me auxiliarem também nesse processo de treinamento, porque também não é só colocar um tênis e sair correndo. Então você precisa de um profissional para te ajudar nisso também, e comigo não é diferente. Eu fiz a minha primeira corrida. Se você tá me acompanhando aí nas redes sociais, você já viu que eu fiz a primeira corrida das estações, que era pra ter corrido 5 km, chegou lá, eu descobri que eram 10, mas fiz, e a ideia é realmente continuar treinando para que eu melhore meu desempenho cada vez mais. Faço dança também, porque dança é uma coisa que me distrai, que me anima, que me deixa feliz. Então, você não precisa fazer isso tudo, sabe? Assim, eu faço porque eu gosto de exercício, eu gosto de movimento, mas o que você precisa é começar de algum jeito. Então, como eu falei, vai lá, procura, faz todas as atividades que estiverem disponíveis no seu redor, perto do seu local de trabalho, perto de casa. Tem muitos profissionais, muitas academias, muitos estúdios que trabalham com aulas experimentais gratuitas. Experimenta, vai lá, faz. Eu tenho absoluta certeza que você vai encontrar um exercício que vai te deixar motivado, que você vai fazer com alegria. Além de melhorar o seu físico, você melhora o seu mental. Isso é maravilhoso. E assim, não foi um processo fácil, não está sendo fácil. Todo dia é um obstáculo diferente, todo dia é uma pedrinha diferente no meu caminho, e não é fácil, mas o que eu posso falar pra você é que é muito gratificante, assim, você conseguir olhar para toda a sua história e perceber que você é capaz, que você consegue, que você, enfim, que não importa as circunstâncias, não importa os ruídos, você é forte, você consegue ver isso, tanto em medidas, né, subir numa balança não é mais pra mim aterrorizante como foi uma época da minha vida, não é ruim mais me olhar no espelho como era antigamente. Então é um processo que não está sendo fácil, mas tem sido muito gratificante ver esse resultado acontecendo. Hoje eu vou mostrar fotinhos aí pra vocês. Estou com 69 quilos, ou seja, né, de outubro a abril foram 12 quilos e continuo assim. Ainda não atingi a minha meta, que também vai ser assunto para um outro vídeo, para vocês não se cansarem de mim hoje, porque existe a relação cintura-quadril, existe o IMC, e todos eles têm que ter tem uma faixa, enfim. É uma conversa para outro vídeo, mas ainda não cheguei na minha meta de ter esses números todos saudáveis. Então, continua o meu processo, continua a minha jornada. Esse processo todo, essa jornada toda me ensinou uma lição muito valiosa. Embora isso seja bem desafiador, não é um estalo de dedos que você faz, você precisa de um planejamento, você precisa de uma organização antecipada, enfim. Apesar de ser desafiador, é definitivamente alcançável. E ninguém pode fazer essa escolha por você. Não é o seu amigo que vai falar que você precisa, não é o seu marido, não é a sua esposa. É você que precisa dar esse primeiro passo, assumir o controle. E uma vez que você toma essa decisão, não tem ninguém que vai te parar, eu tenho certeza. E assim, cada um tem seu próprio ritmo, cada um tem as suas próprias preferências, né? O importante é encontrar aquilo que funciona pra você. Teste, experimente, que eu tenho certeza que você vai achar. Esse
processo de emagrecimento, ele é uma jornada pessoal. Comemore cada vitóriazinha, cada pequeno passo, porque ele é importante para você se motivar e chegar no seu objetivo, se esse for o seu objetivo, obviamente. É um passinho de cada vez, tá bom? Não desiste. E o meu objetivo com esse relato, compartilhando um pouquinho dessa minha história, é conseguir motivar alguém de alguma maneira. Se eu conseguir alcançar pelo menos uma pessoa, eu já tô muito feliz. E se eu tô conseguindo, eu tenho certeza que você também consegue. Esse vídeo foi um contexto para vocês, um pouquinho da minha história, mas eu pretendo trazer aqui outros vídeos para vocês contando um pouquinho mais sobre a minha rotina, não só de exercícios, mas também do processo de reeducação alimentar, algumas coisas mais técnicas que eu não falei nesse vídeo, mas a gente vai conversando em uns próximos vídeos. Eu espero por você. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Considere se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like, comenta aí pra mim sobre a sua trajetória, os seus desafios, se você tá nesse processo, se você quer começar esse processo, que eu vou adorar ver seu comentário e vou conversar com você através desses comentários, tá? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e aqueles que precisam também de uma motivaçãozinha. Forte abraço!